Olá! A paz do Senhor seja sobre a sua vida nesse dia. Que Deus te abençoe e te alcance com toda sorte de bênçãos dos céus. Estamos aqui em nossos momentos com a palavra Jesus Cristo, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. E a palavra que o Senhor tem para nós hoje se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 19, conta-nos uma história assim. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe. E ele disse: Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me siga. Mas ouvindo isso, este jovem ficou muito triste, porque ele era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara triste, disse: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas Jesus respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Amém? O que a palavra do Senhor está nos dizendo hoje? Aqui esse mancebo foi procurar Jesus, um mancebo, um jovem, e disse: Bom mestre, o que eu tenho que fazer para entrar no céu? Hoje, quantos estão se perguntando o que eu tenho que fazer para entrar no céu? E Jesus deu a resposta para esse jovem. Ele disse: cumpre os mandamentos. Aí você diz assim: irmã, então se eu cumprir os mandamentos eu vou entrar no céu? Nós não podemos nos esquecer que Jesus, quando veio aqui na terra e durante o seu ministério de 3 anos e meio, ele estava debaixo da velha aliança. E na velha aliança era necessário cumprir os mandamentos. E aqui o jovem disse assim: eu já tenho feito tudo isso. E Jesus disse: então só falta uma coisa para você. Vende tudo o que você tem, dê aos pobres e depois você me segue. E o jovem ficou muito triste porque ele era muito rico, ele tinha muitos bens. E aí as pessoas ouvindo aquilo disse assim: mas então quem vai poder se salvar? Quer dizer, todo o rico vai ter que vender tudo, mas ele vai vender para quem? Então é muito complicado. Aí o Senhor Jesus disse assim: ao homem é difícil, mas para Deus nada é impossível. Por quê? Quando Jesus, antes de ser crucificado, fez conosco uma nova aliança. E nesta nova aliança, nós não somos mais salvos porque cumprimos os mandamentos, mas porque aceitamos a Jesus como nosso Salvador e através de Jesus somos feitos a justiça de Deus em Cristo. Toda a justiça de Deus foi sanada em Jesus Cristo quando ele se entregou por mim e por você. Então hoje, para você ser salvo, você não tem mais que vender tudo o que você tem. Porque a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ou não é porque você vai vender tudo o que você tem e dar aos pobres que você vai ser salvo. E aqui nessa passagem, na verdade, o Senhor Jesus não estava dizendo que aquele jovem não seria salvo para ele. O Senhor só estava dizendo o que impedia aquele jovem de seguir a Jesus. Por quê? Porque ele já tinha um Senhor. As riquezas. Então não é que Jesus descartou esse jovem, não. Ele só disse: o que te impede de me seguir é que você já tem um Senhor. As riquezas daquele jovem. Ele não conseguia deixar as riquezas para seguir a Jesus. Mas as pessoas se admiraram e disseram: então quem vai poder se salvar? E Jesus disse: para Deus nada é impossível. Então hoje, você não precisa vender tudo o que tem e dar aos pobres. Ainda que você seja muito rico,
Nunca se esqueça que Deus deu a todos nós a porção necessária para cada dia. E se você tem uma porção mais excelente, lembre-se, é para que você ajude aquele que não tem. Amém? Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você hoje. Não deixe-se ser feito escravo daquilo que você tem, mas que o teu mestre seja Jesus. Amém? Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos dos céus. A paz do Senhor.